Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Rocha e esse é o canal Construindo Fortalezas. Pessoal, o São Paulo, ele tá muito mal no Campeonato Brasileiro, tá bem ali, segue vivo e com chance ali tanto na Taça Libertadores da América quanto na Copa do Brasil. A Copa do Brasil ele vai enfrentar o time do Atlético Paranaense, né? Então, tem chances aí, o Atlético Paranaense está na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Mas o São Paulo teve muita dificuldade para vencer o Sport, né? O Sport não, o Náutico, lá em Recife. Foram duas vitórias, o São Paulo venceu os dois jogos, mas o Náutico jogou bem, né? Um time bom, jogou bem, deixou o São Paulo jogar. Agora, voltando a falar sobre o Campeonato Brasileiro, o São Paulo está muito mal. E isso preocupa não só as torcidas, mas também a direção. Se bem que a direção também do São Paulo tá uma brincadeira, essa direção aí do São Paulo, né? Agora começou a ventilar aí algumas notícias dizendo que o Zubeldia coloca o cargo à disposição, né, para que o presidente do São Paulo possa contratar um novo técnico, demitir ele e contratar um novo técnico. Mas aí nós temos uma outra questão. Que técnico contratar? Ah, contrata o Vojvoda. Tá. Vojvoda fez um grande campeonato, foram grandes temporadas no time lá do Fortaleza, mas aí eu te pergunto, já foram pesquisar se o Vojvoda ele tem a prática de trabalhar com a molecada da base? Primeiro, porque nós temos que ser bem sinceros, que o São Paulo hoje ele não tem condições de contratar grandes jogadores e grandes nomes. E por que eu falo grandes jogadores e grandes nomes? Porque um time com a envergadura de São Paulo não dá para ficar contratando jogadores para compor elenco. Aí o Dineno, que o São Paulo acabou de contratar, que veio do Cruzeiro, porque estava encostado lá, ele quer voltar a jogar para, de repente, conseguir um novo contrato com o São Paulo ou com um novo clube aqui no Brasil. Mas, cara, se contratar um jogador que está encostado, que não joga lá, pode ser que venha e jogue no São Paulo, mas isso não é uma coisa certa. E aí você vê o São Paulo com muita molecada da base, jogadores que já têm uma certa experiência num time principal, mas que também vieram da base. Aí eu te pergunto, a pergunta que não quer calar é a seguinte: o São Paulo, qual o tipo de treinador que o São Paulo tem que contratar? Qual o treinador hoje no mercado que está aí livre que o São Paulo pode contratar e que possa fazer um bom trabalho com o time que tem hoje? Não estou falando que não tenha que demitir ou que tenha que demitir o Zubeldia. Aqui é só uma pergunta a vocês. Qual o jogador que o São Paulo, qual o treinador que o São Paulo teria que contratar? Essa é a pergunta. Será que o Vojvoda seria um grande treinador, seria um bom treinador para trabalhar com essa molecada e com esse time de São Paulo? Não sei. Falaram até do técnico que treinou o Botafogo ano passado também, naquela campanha brilhante que foi campeão da Libertadores, do Brasileiro também. Não sei. Precisa fazer um levantamento para ver se o treinador ele tem esse know-how, né, de trabalhar com a molecada da base, porque o São Paulo não tem como fazer grandes contratações. Se for fazer contratações, são contratações de jogadores que não são nem tão disputados, porque não dá para disputar com ninguém. O São Paulo hoje, essa é a verdade, não tem dinheiro para disputar um jogador nem com o Fortaleza, né? Se o Fortaleza tem aí o Marinho, né, que está jogando hoje aí no Fortaleza, e o São Paulo entrou numa tipo assim, uma disputa para ver quem contratava o Marinho, e o Marinho foi para onde? O Fortaleza. Então, pessoal, é muito difícil a situação do São Paulo, é uma situação complicada, a torcida tem que ter uma certa paciência com esse atual elenco. Eu vejo que a grande questão aqui do técnico Zubeldia é que a torcida pede alguns jogadores, ele não coloca, e aí eu queria saber o porquê de não colocar alguns jogadores como Alves, Matheus Alves, o próprio Ian Francisco para jogar no início, aí contrata um centroavante, sendo que tem já um moleque da base lá que despontou como um dos grandes nomes aí do atual elenco aí, né? Tem que pôr para jogar, tem que fazer
em que essa molecada que está aí venha ter rodagem. E se você coloca, você tira das suas costas e coloca, joga para a torcida, literalmente. Porque assim, são moleques novos que vão oscilar, mas que podem também fazer um bom futebol e que possam também se firmar. Olha o time do Santos quando foi da era do Robinho, olha o time do Santos quando foi da era do Neymar. Aí você fala assim, ah, Paulo, mas você está falando de jogadores diferentes. Sim, estou falando de jogadores diferentes, estou falando de jogadores que vieram da base. É isso que eu estou falando. A minha comparação é somente essa. Não estou comparando o Robinho, não estou comparando o Diego, não estou comparando esses jogadores com os atuais jogadores do São Paulo. Porque a gente não sabe até onde vai chegar esses jogadores do São Paulo. O Diego, o Robinho, nós vimos até onde eles chegaram. Né? O Neymar, o Ganso, nós vimos até onde eles chegaram. Mas esses jogadores de São Paulo, a gente não sabe. O sucesso lá atrás não é certeza de sucesso no presente ou de sucesso no futuro. Porém, se você não colocar para rodar ou para jogar, não colocar esse elenco atual do São Paulo para treinar, e